Boa noite a todos, ou boa tarde. E como disse a irmã Isabel, fazemos hoje 20 anos e se calhar no local onde o GEAC reuniu pela primeira vez, hoje estariam pessoas fora da casa, não cabiam todos se calhar na garagem, os que estamos aqui hoje. Ora bem, vamos continuar com o livro Pão Nosso. Portanto, o livro Pão Nosso é uma obra que integra um conjunto de 4 volumes, denominada Coleção Fonte Viva, que não é mais do que a interpretação de pequenos textos evangélicos. Cada obra é composta por 180 capítulos pequenos. A coleção é formada pelos seguintes livros: Caminho, Verdade e Vida, escrito em 1948, O Pão Nosso, que é o que estamos a tratar, em 1950, depois temos Vinha de Luz, em 1951, Fonte Viva, em 1956. São páginas de consolação, orientação à luz da espiritualidade superior, ditadas por um espírito grandioso, Emmanuel, que nos orienta apenas a compreender a doutrina cristã, não apenas em compreender a doutrina cristã, mas em praticá-la em todos os momentos da nossa vida. A coleção Fonte Viva constitui uma valiosa fonte auxiliar de esclarecimento nos estudos dos textos evangélicos e é um instrumento essencial para nos aperfeiçoarmos. Capítulo 13, que é o que eu vou hoje, estações necessárias, temos ali uma pequena passagem evangélica de Pedro, nos Atos, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Isto, portanto, foi Pedro, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Agora, a pequena transcrição de Emmanuel. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho de redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse dos títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretende a isenção das dificuldades com cerimónias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão só pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas ou espíritas, que é o nosso caso, se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo facto de haver frequentado algumas sessões. Tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro à massa popular contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda a criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta, a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendes a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estarás informado quanto aos serviços que deves levar a efeito para demandar a seguinte. Ora bem, fazendo um pequeno resumo disto, podemos para já concluir que na pequena passagem de Pedro, que o arrependimento e a conversão estão no poder dos homens e não pela graça de Deus. Portanto, se nós não fizermos nada, não vai ser Deus que vai fazer por nós. Isto é ponto assente. Emmanuel faz esta transcrição, e aqui a data vai ser um bocado importante,
em Pedro Leopoldo, terra de Chico Xavier, no dia 22 de fevereiro de 1950. E vamos ver como é que ele entende o que é pagar os nossos pecados. Primeiro temos que nos converter e só depois é que os pecados se vão apagando para que possamos ter o refrigério do Senhor em nós. Refrigério é o consolo, termos a bondade, o consolo do Senhor em nós, ou seja, uma paz de espírito plena. Emmanuel diz que alguns crentes acham que providências convencionais que já estão na condição de estar na posse de títulos, junto a Deus e junto aos mensageiros divinos, espíritos superiores. Isto, portanto, é o que diz mais ou menos o primeiro parágrafo que acabámos de ler. Depois refere-se a todos aqueles que acreditam em Cristo e todas as religiões que professam o cristianismo, entre quais nós professamos o cristianismo. Por exemplo, para a maioria dos católicos que pretendem a isenção das dificuldades aqui na Terra, através de cerimónias exteriores. Que cerimónias exteriores isto para os católicos? O irem à igreja, o ouvirem o padre, o cantando, o dando donativos, pensam que fazendo isto já está cumprida uma meta deles e que já podem avançar à seguinte. Não, isto estamos completamente enganados. Não é por cerimónias exteriores que se vai progredindo no degrau da vida, da evolução. Atendendo à data, por isso é que eu agora aqui falei de 22 de fevereiro de 1950, quando o Emmanuel se refere aos protestantes, aqui podemos incluir na altura todas as igrejas evangélicas, pois estes acreditavam na plena identificação com o céu só pelos cânticos de alguns hinos. Bastava irem cantar à igreja e já estava. Então assim não tínhamos mérito nenhum. E que estavam logo todos perdoados. Emmanuel também se refere a nós espíritas e que grande percentagem de nós, espíritas, crê na intimidade de supremas revelações só pelo facto de frequentarem algumas sessões na casa espírita. Já se julgam donos que são capazes de falar com quem quer que seja logo, só por virem aqui. Tirem o cavalinho da chuva, estamos completamente enganados quanto a isso. Outros, por terem estudado muito, já se julgam mais perto de Deus. Só por andarem na casa espírita, fazerem o curso, virem à doutrina, lerem o livro dos espíritos, estudarem o livro dos médios, etc., já se julgam que estão perto de Deus. Não estamos, ainda estamos bem longe. Pelo facto de termos todos já este conhecimento, permite-nos termos uma melhor condição de compreendermos como é que se passam as coisas. Emmanuel perante isto também nos diz, tudo isto, e agora estou a citar Emmanuel, tudo isto constitui preparação valiosa, mas não é tudo. Isto é apenas o princípio. Assim podemos concluir que ainda, a nível espiritual, somos crianças. Ainda nem sequer somos jovens, ainda somos crianças, na condição em que ainda estamos. Porque ainda estamos muito longe de alcançarmos alguma coisa nesse sentido. E depois vou citar novamente Emmanuel. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. Este é um esforço que cada um tem de fazer e que não será com práticas exteriores que o vamos alcançar. O esforço tem que ser muito mais, tem que ser muito maior, tem que ser um esforço e aqui um pleonasmo, um esforço esforçado. E muitas vezes achamos erradamente que já estamos dentro desse santuário. Emmanuel continua dizendo que a palavra de Pedro ao povo contém a síntese do vasto programa, essencialmente aquele a que todos nós nos vamos submeter para a felicidade divina em Cristo. Há estações indispensáveis. E agora imaginemos como se fôssemos um comboio. E não, vamos tirar o cavalinho da chuva. Não somos nenhum Mangue Leve, não somos nenhum TGV, não somos nem sequer um Alfa nem um Intercidades. Somos daqueles comboios que param em todas as estações e apiadeiros. Temos que fazer o caminho devagarinho. Mas temos que ter noção qual é a estação em que nós estamos. Como Emmanuel diz, não é pensar que já estamos nesta e já queremos ir para a outra ainda e mal paramos na estação anterior. Portanto, temos que ter isso em conta. E isso, o que nos vai dizer sobre essa paragem nas estações, aqui entre aspas,
é a nossa consciência, é o nosso conhecimento. Correto? Concluindo, Emmanuel diz-nos que é fundamental que o culpado se arrependa. Se não nos arrependermos, o passo ou o avanço à estação seguinte nunca será conseguido. Portanto, ficamos estagnados onde estamos, se não admitirmos o arrependimento. E reconhecer, como o Emmanuel diz também no texto, o volume e a extensão das nossas faltas ou dos nossos erros. Se pensarmos que erramos pouco e erramos muito, então estamos em contradição, a estação fica na mesma. Imaginemos um comboio que sai de Lisboa, que para a primeira paragem é Vila Franca, queremos ir para o Porto. Ficamos logo em Vila Franca, já nem avançamos para Alverca, nem para Caxarias, nem para o entroncamento sequer. Ficamos logo ali parados. Importante também, e como dizia Jesus, uma frase que Jesus disse: amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Ora, quando nós tivermos a capacidade de amarmos o próximo, já estamos a amar a Deus e Ele. Então aí sim, não precisamos de mais nada. Ou melhor, até antes de amarmos o próximo, primeiro temos que nos amar a quem? A nós. Porque se nós não nos amarmos, não vamos amar o nosso irmão ao lado. Primeiro, ciente, o amor. O amor tem que estar em nós, intrínseco em nós mesmos. Depois, amar o próximo. Amando o próximo, estamos a amar a Deus, que, como Pai, criou-nos a todos. E agradeço-vos a paciência de me terem escutado neste bocadinho. São capítulos pequeninos. Também o meu poder de síntese costuma ser muito sintético, como muita gente dizia. Isto já é um problema que vem comigo na escola. Não sou muito bom a fazer muitos resumos. Quando não há nada a dar, não vale a pena estarmos aqui à volta, porque isso comigo não faz o sentido.